Bem, nós vamos abordar com essa apresentação o tema de farmacologia da náusea e do vômito. Eu quero iniciar a apresentação com essa imagem. Eu achei uma imagem bonita, né? Da IPECA. Nós vimos isso lá em expectorante. Então, é uma planta utilizada, pode ser utilizada para induzir o vômito e também tem ação expectorante. E lembra um pouco a minha infância, né? Eu costumava brincar com essas bolinhas verde e vermelha da planta. A gente às vezes esmagava ela entre os dedos ou usava para fazer guerra de bolinha. E a minha mãe e minhas tias, quando viam a gente esmagando, corriam assustadas e gritando: não põe o dedo na boca, não mexe nessa planta, porque ela é venenosa, faz mal para vocês. Então, é uma planta IPECA, comum no Brasil, que pode induzir vômito. E a partir desse slide a gente começa a falar sobre a farmacologia de náusea e vômito. Espero que vocês façam um bom proveito e que essa apresentação traga alguma contribuição, agregue uma pequena percentagem de conteúdo no grande conhecimento que vocês já têm acumulado ao longo desses anos. Vamos iniciar. Bem, vocês agora, a partir desse slide, nós vamos ter mais aproximadamente são uns 4 slides que tem a finalidade e o motivo de mostrar para vocês as causas de náusea e vômito, tá certo? Então, náusea e vômito, normalmente é um dos motivos pelo qual as pessoas mais procuram os médicos ou qualquer agente de saúde, um enfermeiro. Vocês mesmos na sala já passaram por diversas situações onde tiveram náusea e até vomitaram. Tá certo? Então, as causas dos dois são as mais variáveis possíveis. Nós temos diferentes tipos de doenças que têm como efeito ou como um sinal ou sintoma a náusea ou o vômito. E aqui nós temos alguns deles, né? Então, úlcera péptica, gastrite, colicistite, pancreatite, hepatite. Próximo slide. Aqui é a continuação da tabela anterior. Essas duas tabelas foram retiradas do Cécil, tá certo? E aqui continua causas de náusea e vômito, o uso de medicamentos, normalmente efeitos colaterais de alguns medicamentos, pode ser a náusea, pode ser o vômito, a pessoa pode ter só a náusea isoladamente, com a sensação de que vai vomitar. A pessoa pode ter só o vômito pode ser seco, pode não ter a ejeção do conteúdo gástrico, ou pode ter a ejeção do conteúdo gástrico, tá certo? A náusea pode ser de uma única vez isolada, ou ela pode vir em ciclos. Então nós temos o uso de medicamento,
a gravidez, a uremia, problemas pulmonares, problemas cardíacos. Próximo slide, por favor. Continuando com a ilustração de causas de náusea e vômito. Nós temos aqui, eu estou trazendo para vocês, é uma tabela. Essa tabela ela não se restringe apenas a estes medicamentos, né? Nem tampouco a segunda tabela, ela continua, tá certo? Então aqui são alguns dos medicamentos utilizados em quimioterapia que tem como efeito colateral a presença de náusea e vômito. Próximo slide. Continuando com os exemplos para ilustrar. Essa tabela é continuação da anterior, apesar de eu não mostrar aqui, eu vou parar nessa tabela como os exemplos de drogas que podem induzir náusea e vômito utilizado na quimioterapia. Aqui é a continuação desses medicamentos. Próximo. Nesse slide, né, nessa visualização, vocês veem também uma outra tabela em que apresenta as causas dos vômitos em diferentes situações, faixa etária, né, da criança até a adolescência. Então vocês veem aqui no lado direito, aqui tem mostrando quais são os motivos, né, de ordem mecânica, infecciosa, geniturinária, metabólica. Acima a gente vai ter recém-nascido lactente, pré-escolar, escolar, adolescência. E as causas que podem muitas vezes levar a pessoa a ter náusea ou a vômito. Isso daqui é só ilustrativo. Então, assim, isso é para mostrar, e isso vocês já na UC5 têm conhecimento disso, sabe? Que náusea e vômito é uma manifestação comum em diversas situações. Então, vocês devem conhecer os medicamentos para fazer o uso adequado nos diferentes momentos pelo qual vocês vão passar, seja na UBS, já viu que é muito procurado a parte de criança, adolescente, pré-escolar, seja na gestante, seja em pacientes que vão ser submetidos a quimio, radioterapia, ou pacientes que vão ser submetidos à cirurgia. E o tratamento, né, a medicação para evitar a náusea e o vômito, ela tem várias justificativas. Uma delas é, né, se vocês já tiveram náusea, vocês sabem que é uma situação muito desconfortante, muito desagradável. Agora, imagine você passar o dia inteiro com náusea. Não é nada agradável. Chega a ser incapacitante. Você fica incapaz de realizar as suas atividades diárias, seja ler, seja andar, seja trabalhar. Além disso, tem alguns aspectos que é muito desagradável, né? Então, por exemplo, a pessoa vomitando, né? Ninguém chega perto, ninguém gosta. O hálito do vômito, né? O vômito pode trazer também fadiga como consequência, né? Pode promover fratura
em costelas, pode promover, diminuir a tensão das suturas, né? Desfazer pontos no caso de cirurgia, promover sangramento. No caso do vômito, né? O paciente pode broncoaspirar aquele conteúdo do vômito, levando a uma pneumonia. Pode haver ruptura de esôfago. Além disso, né, vômito constante, você pode causar desidratação do paciente, pode levar à perda de eletrólitos, né, pode levar o aumento da expulsão de ácido gástrico, o que pode levar à alcalose metabólica. Então, assim, por todos esses motivos é que a gente busca o tratamento, seja da náusea, seja do vômito. Além desses fatos aqui exemplificados, né, o medicamento de náusea e vômito, ele muito provavelmente acompanha, por exemplo, voo espacial. Os astronautas eles tomam um medicamento para evitar a náusea e o vômito. No caso de forças armadas, pessoal da Marinha, eles acabam ingerindo também medicamentos de náusea e vômito para evitar a manifestação desses sinais e sintomas numa possível missão ou alguma atividade, algum exercício bélico. Mas o que é náusea e o que é vômito? Bem, a náusea e o vômito, como tudo no organismo, é extremamente complexo, pouco compreendido, e nós vamos ver algumas definições. A náusea, ela é definida como uma sensação subjetiva de necessidade de vomitar. Não necessariamente a pessoa vai vomitar. Um outro aspecto também de definição de náusea é que a náusea é uma sensação subjetiva, autorrelatada, difícil, né, de fazer uma definição com precisão, mas que apresenta algumas características em comum relatado pelos pacientes ou pelas pessoas que estão passando por essa situação. Primeira, então, ela é uma sensação desagradável, não é muito bom. A náusea é uma sensação desagradável e é uma sensação frequente. Nem sempre está associada ao estômago. Mas, frequentemente, os pacientes e as pessoas que sentem náusea fazem menção, quando se refere à náusea, fazem a indicação visual do estômago. Mas não significa dizer que o estômago é o local da origem da sensação nauseante. Além disso, a náusea, então, ela é uma sensação desagradável,
muitas vezes associada ao estômago, mas que nem sempre o estômago é o local da origem da náusea. Está associado à vontade de vomitar, ou de que você está na iminência de vomitar, mas não necessariamente pode ocorrer o vômito. Algumas vezes, como a literatura determina ou diz, né, ou está escrito, mesmo a pessoa tendo vomitado, muitas vezes a pessoa continua tendo náuseas, mesmo que seja por um breve período de tempo. Então, a náusea, ela é desagradável, ela é frequente, ela pode estar ou não associada ao estômago, né? Ela pode vir ou não acompanhado de vômito. Mesmo vomitando, a pessoa pode continuar sentindo náusea por um breve período de tempo, e ela pode ocorrer em ondas, aumentando e diminuindo a sua frequência. A náusea, ela pode estar relacionada, ela tem diferentes centros de controle a nível de sistema nervoso central. A literatura tem relacionado ao surgimento de náusea com aumento do hormônio vasopressina, mas não necessariamente ele é o hormônio responsável pela origem da náusea, e também tem sido relacionado a náusea com distúrbios de movimentos do estômago. Bem, visto a definição de náusea, agora nós passamos para a definição de vômito. Então, o vômito, ou a êmese, é a expulsão oral do conteúdo gastrointestinal resultante de contração da musculatura intestinal, do músculo diafragmático e da parede tóraco-abdominal. Isso é uma definição. Ela também pode ser definida como expulsão oral forçada do conteúdo gástrico e duodenal pela boca. Ela também pode ser definida como um reflexo protetor que remove materiais tóxicos através da expulsão forçada do conteúdo gástrico e duodenal pela boca, resultante de contrações da musculatura intestinal, diafragmática e da parede tóraco-lombar. De qualquer forma, tanto a náusea quanto o vômito são mecanismos protetores do nosso organismo, seja para evitar a ingestão de algo nocivo, no caso da náusea, lembrar que você ingeriu algo que fez mal para o teu organismo, no caso da náusea, e para remover de forma rápida e imediata um material nocivo ao seu organismo que você acabou deglutindo. Tá certo? Nesse momento, cabe também fazer uma distinção de êmese, vômito e regurgitação. Então, o vômito difere da regurgitação. E isso é interessante vocês saberem. Por quê? Porque o recém-nascido, ele regurgita, né?
E muitas vezes é interpretado pelas pessoas que não conhecem a regurgitação como sendo um vômito, mas não é. Então a regurgitação é a passagem sem esforço do conteúdo gástrico para a boca. Tá certo? Então, na regurgitação não há esforço e não há participação na musculatura do abdômen e do diafragma. Já a ruminação é a regurgitação repetida do conteúdo do estômago. E aí esse conteúdo, dependendo da pessoa, pode ser mastigado novamente e engolido. Já a indigestão vai ser um termo inespecífico que normalmente é relatado pelas pessoas, pelo paciente, que vai abranger uma grande variedade de queixas abdominais: náusea, vômito, azia, regurgitação e dispepsia. Nessa ilustração, nós estamos vendo um esquema das vias do vômito ou da êmese, né? São as vias sensoriais que participam no desencadeamento do processo do vômito. Nessas vias sensoriais e neurais, centrais e periféricas, que mediam o processo do vômito, a ilustração também traz os diferentes tipos de receptores que participam desse complexo evento que é a êmese. Ao lado, nós vamos ter algumas substâncias que são utilizadas para prevenir náusea e o vômito. Algumas são chamadas de antieméticos de forma tradicional. Um outro grupo são considerados como procinéticos. E um outro grupo, que está escrito aqui embaixo, no canto direito, não é esquerdo, no canto esquerdo inferior, está intitulado Outros, e aí não tem uma denominação específica, né? São diferentes drogas que são utilizadas no vômito e na náusea. O que a gente tem que ter em mente é que não existe um descrito na literatura científica ou na literatura dos livros didáticos, não existe um único medicamento antiemético, um único medicamento que alivie náusea e vômito e que vá funcionar para todos os tipos de vômito, para todos os pacientes. O tratamento para essa situação normalmente é baseado nas experiências médicas ao longo de todo esse período e ao longo de todo o estudo da ciência médica e farmacêutica. Tá certo? Então, através da experiência, da visualização, a gente vai obtendo alguns resultados. Alguns medicamentos, como por exemplo os antagonistas serotoninérgicos, aqui no canto superior esquerdo, tá certo? Então, em diagonal, está escrito antiemético. Vocês vão ter antagonistas do 5-HT3, dos receptores serotoninérgicos. A gente vai ver o Danzetron, né? O Dolanzetron, Ganizetron, Tropizetron.
O ondansetron, na realidade, eles foram medicamentos pensados pela indústria farmacêutica para ser utilizado no tratamento da enxaqueca. E aí, no decorrer dos ensaios científicos, eles observaram que esse medicamento aliviava o vômito, êmese, de algumas substâncias. Então, houve um redirecionamento do planejamento do fármaco para uma outra finalidade. E a partir desse planejamento, desse redirecionamento do projeto desse fármaco, que antes era para enxaqueca, que depois virou para vômito e para êmese, surge toda uma nova categoria e importante na terapêutica da êmese e da náusea. Tá certo? Muitas vezes o medicamento ele vai poder ser utilizado, você pode lançar mão de um único medicamento para tratar ou uma náusea simples ou um episódio de vômito normal. Algumas outras vezes vai ser necessário fazer uma associação de 1, 2, 3, 4, vários medicamentos para poder você conseguir controlar o vômito de um paciente. Muitas vezes existe uma percentagem que, mesmo lançando mão de todo esse artefato medicamentoso, mesmo assim a gente não consegue fazer o controle, tá certo? Então, vocês podem observar por esse slide, por essa ilustração, que existem vários tipos de mediadores, existem vários tipos de receptores. Esses receptores, eles podem estar localizados tanto a nível da periferia dos órgãos, né? Estômago, faringe, traqueia, esôfago, intestino, como a nível de sistema nervoso central. E aí vocês veem mais ou menos a região em que a localização desses núcleos, né, desses corpos de neurônio que são acionados de uma forma padrão e que vão promover uma resposta que é o vômito ou a náusea, certo? Então nós temos participação de receptores serotoninérgicos do subtipo 3, do subtipo 4, receptores para a substância P, o NK1, né, receptor taxinérgico, receptores para a dopamina, receptor dopaminérgico, o D2 e D3, receptor muscarínico do subtipo M1, M2, M5, receptores para histamina do subtipo H1, receptores mi-opioide, receptores para o cistenil-leucotrieno do subtipo 1, receptores para prostaglandina, né? Receptores DP, FP e EP, receptores para tombroxano, TP, para o glucagon, receptores vaniloides. Então é uma gama de receptores que estão presentes ou a nível periférico, nessas regiões que nós falamos, ou a nível de sistema nervoso central, ou a nível intermediário, numa interface periferia-sistema nervoso central, que seriam acionados por produtos químicos presentes na circulação e que vão desencadear o reflexo do vômito ou vão levar o paciente sentir náusea ou ânsia de vômito.
ou se for numa gravidez, um enjoo, né? Ou náusea, ou vômito pós-operatório, ou no tratamento de uma rádio ou quimioterapia, tá certo? Então, os medicamentos utilizados no tratamento de náusea, vômito, ânsia e enjoo, eles estão classificados da forma que estão elencados aí. Antieméticos são classificados de acordo com o seu grupo farmacológico, no tipo de receptor que eles vão atuar. Então a gente vai ter antihistamínico do subtipo H1, meclizina, clorpromazina, levopromazina, prometazina. Anticolinérgico, que pode atuar no receptor M1, M2, ou melhor, M1, M3, M5. Os antidopaminérgicos, né? Os antagonistas serotoninérgicos, antagonistas 5-HT3, ondansetron, dolanzetron, granizetron, tropizetron, palozetron, os antagonistas dos receptores taxinérgicos, NK1, o apreptante. Então, fármacos que também são utilizados no tratamento da náusea, do vômito, né? Os procinéticos, que são os agonistas serotoninérgicos e ou antidopaminérgicos, como por exemplo a metoclopramida, antidopaminérgicos periféricos, domperidona, alisaprida, agonistas do subtipo do receptor serotoninérgico 5-HT4, a cisaprida, tá certo? E além desses, outros que são utilizados para situações específicas de náusea e vômito, principalmente vômito, não são utilizados separadamente, sempre em associação, né? O haloperidol, os lorazepam, diazepínicos, corticoide, principalmente a dexametasona, derivado sintético do canabiode, o dronabinol, tá certo? Então, a partir de agora, os próximos slides, nós vamos ver características farmacológicas desses grupos de uma forma geral. Alguns já foram estudados anteriormente, então eu peço para vocês a gentileza de fazerem uma visita, né, no tema de antihistamínico, anticolinérgico, tá? Corticoide. Então, façam uma visita, revisitem esses tópicos. Bem, um dos primeiros medicamentos utilizados no tratamento de náusea e vômito foram os antagonistas colinérgicos, né? Ainda hoje, a escopolamina ela é utilizada. Então, o mecanismo de ação, uma coisa muito interessante é a maneira pela qual o pessoal testou o efeito da ação da atropina e da escopolamina antináusea. Durante a guerra, Primeira e Segunda Guerra, os soldados que iam desembarcar naquelas barcas de desembarque no mar revolto, eles tomavam ou atropina ou escopolamina para testar, para verificar se eles iam ter náusea ou não. Então, os soldados que não vomitavam eram um indicador positivo de que o medicamento funcionou. Olha que desconforto. O cara, além de ter que enfrentar um mar revolto, tá indo para a guerra, vai tomar tiro, ainda tem que lidar com náusea e vômito.
Mas continuando, então a escopolamina ainda hoje em dia é utilizada, atualmente ela é utilizada na forma de adesivo transdérmico, colocado atrás da orelha. Nessa forma de adesivo transdérmico, o início de ação é lento, então ela deve ser colocada em torno de 4 horas antes do evento que possa desencadear a náusea ou o vômito, né? O início de ação varia entre 2 e 4 horas, e a duração da ação vai girar em torno de 72 horas, aproximadamente 3 dias. Então existe uma variação, pode ser de 3 a 4 dias, aí também depende de cada indivíduo. Tá? Existem formulações para administração por via horária, via oral, intravenosa e intramuscular, para situações de emergência. Por via oral, a minha vida é em torno de 2 a 4 horas. O efeito é imediato, né? Os efeitos colaterais comuns e que limitam bastante a utilização da escopolamina são boca seca, visão embaçada, ressecamento da pele, constipação, dificuldade de urinar, midríase, taquicardia, sedação. Vocês vão verificar que nas reações adversas tem algumas palavras que estão marcadas em negrito, né? Então, boca seca, constipação, midríase e sedação. Estes são os efeitos que mais comumente são relatados. São os efeitos mais frequentemente observados. Bem, além de possuir uma ação nauseante e antiemética, né, que se deve, que provavelmente se deve à inibição dos receptores muscarínicos M1, M2 e M5 a nível dos núcleos vestibulares e cerebelares. Também pode estar atuando em receptores M1 a nível de zona de quimiorreceptora do gatilho. A escopolamina, ela também inibe a motilidade do trato gastrointestinal, diminui a secreção de ácido graxo, de HCl, então reduz a secreção de HCl, reduz a secreção das mucosas, né? Faríngea, traqueal e brônquica. Essa ação localizada de inibir a motilidade gastrointestinal muitas vezes pode contribuir para promover uma certa estabilidade e aliviar a náusea sem a presença do vômito, só a sensação nauseante. Tá certo? Os antihistamínicos. Os antihistamínicos, eles são um velho conhecido de vocês. A gente viu lá atrás no tratamento da rinite alérgica, né? Nós vimos também no emprego coadjuvante associado aos descongestionantes nasais. Nós vimos eles como antitussígenos. E agora nós vemos que os antihistamínicos também são utilizados na profilaxia e no tratamento de náusea, vômito,
oriundas de movimento, né? Cinetose, náusea e vômito relacionado à gestação, à labirintite, e a náusea e vômito associado à radioterapia e pós-operatório. Nessa tabela, à esquerda, primeira coluna da esquerda, nós temos os antihistamínicos mais comercializados, mais empregados no tratamento dessas situações de náusea e vômito. Então, a buclizina, dimenidrato, meclizina, prometazina, cinnarazina. O mecanismo de ação através do qual eles parecem atuar para promover o benefício é através do antagonismo dos receptores H1 presente no sistema vestibular e no tronco cerebral, no núcleo do trato solitário, área postrema, mas a sua ação, né, o benefício do seu efeito parece não estar restrito só ao antagonismo do receptor H1. Também tem sido demonstrado que, por exemplo, a difenidramina, ela promove bloqueio dos receptores muscarínicos, nesse caso específico M2. A ciclizina, né, a meclizina e a prometazina também promovem bloqueio dos receptores muscarínicos. A clorpromazina, ela não só promove uma ação antihistamínica, anti-H1, mas ela também parece atuar como antagonista em receptores D2 e serotoninérgicos. Então a ação dela é bem mais ampla, tá? Nas vias responsáveis pela sinalização da náusea e do vômito, né? Os efeitos colaterais: sonolência, visão turva, ressecamento de mucosa, constipação, retenção urinária. E aqui a caixinha do Phenergan, que é um dos medicamentos mais comercializados. Bloqueadores do receptor dopaminérgico D2, o droperidol e haloperidol. Então, esse grupo de medicamento, eles são utilizados, são empregados não separadamente, mas associados a outros medicamentos. No tratamento de náusea, vômito pós-operatório, náusea, vômito associado à quimioterapia, né? Então tem uma ação antidopaminérgica no receptor D2 a nível de zona da quimiorreceptora do gatilho, tá certo? Nós temos aqui a farmacocinética dele, vias de administração: intravenosa, muscular, meia-vida de 2 a 3 horas. Pela via intramuscular, meia-vida pode aumentar de 8 a 12 horas. Pela via intravenosa, o início de ação é rápido, de 3 a 10 minutos. Duração de ação de 2 a 4 horas, podendo chegar a 12 horas, excretado na urina, uma parte pelas fezes. Reação adversa: hipotensão. Deve-se tomar cuidado com pacientes com arritmia cardíaca, porque há relatos de prolongamento do intervalo QT
e reações extrapiramidais, tais como inquietação, hiperatividade e ansiedade. O haloperidol também diferentes vias de administração. Pela via oral, a duração de ação de 2 a 6 horas, o início intramuscular, o início é mais rápido e a duração do efeito é rápida também, então início de ação de 10 a 20 minutos. Existe um metabólito ativo em que a ação pode chegar de 6 a 7 dias. Uma alta ligação à proteína plasmática, metabolizado pelo citocromo 3 a 4, inibe a citocromo P2D6. Né? Os efeitos colaterais, então sedação, ganho de peso, disfunção erétil, rigidez de braço, perna, tremor. Próximo slide. Os antisserotoninérgicos. Esse grupo é um grupo de grande importância, né? É um grupo de drogas bem recente, assim, recente entre aspas, né? A partir de 1988, 87, tá certo? Então eles são empregados no vômito pós-operatório, no tratamento do vômito pós-radioterapia, no tratamento de vômitos relacionado à quimioterapia, né? Com relação à sua ação na náusea induzida por quimioterapia, os dados na literatura não mostram nenhuma equivalência quando comparado com metaclopramida e prometazina. Então, assim, os resultados não são tão robustos, mas no que a gente falou anteriormente do vômito, é extremamente eficaz. Então, eles bloqueiam os receptores serotoninérgicos. Os representantes são a dolazetrona, granizetrona, andozetrona, tropietrona. Efeito colateral: constipação, diarreia, cefaleia, tontura. A população vem utilizando a odanzetrona para alívio de náusea e vômito rotineiro, né? Por cinetose, um desconforto abdominal. Então acaba sendo utilizado não só para pós-operatório, radioterapia, quimioterapia, mas acaba sendo utilizado e com bom resultado nessas situações do dia a dia, né? Náusea e vômito, enjoo do dia a dia. Tá? Vantagem que não induz sonolência. Próximo slide. Aqui vocês veem uma tabela ainda dos antagonistas dos receptores serotoninérgicos. Nós temos aqui o grupo químico a que eles pertencem, né? Então vocês podem ver que eles pertencem a classes químicas diferentes. Temos também a meia-vida deles, né? Meia-vida de 3 a 9 horas para andozetona. Chama atenção aqui a meia-vida do palonosetron, que pode chegar a 100 horas, e também do tropizetron, de 30 a 40 horas. E o citocromo P, que é responsável pela metabolização dessas substâncias. Existe uma classificação que eu acredito que não seja muito empregada. Eu vi pouco na literatura a respeito disso, mas é relacionado à geração, né? O odanzetron, dolazetron,
granizetron e tropizetron seriam de primeira geração, palonosetron de segunda geração. Aqui nós estamos vendo uma tabela com o antagonista, né, ou os antagonistas dos receptores taxinérgicos, dos peptídeos que atuam nos receptores taxinérgicos, como por exemplo a substância P. Então os representantes dessa classe são o aprepitanto, o fosaprepitanto, o rolapitanto e o netupitanto. O fosaprepitanto, ele é um profármaco do aprepitanto para ser injetado. O netupitanto, ele é uma formulação que vem junto com o palonosetron. Se vocês estão lembrados, o palonosetron é um antagonista do receptor serotoninérgico. Então, o netupitanto, ele já vem numa formulação em combinação com palonosetron. Tá certo? Bem, então estes são os representantes dessa classe. A utilização, né? Eles são utilizados para êmese ou vômito de agentes quimioterápicos. Tanto vômito agudo quanto o vômito tardio. Também é utilizado no tratamento de náusea e vômito associado à gastroparesia. Tá certo? Vamos falar um pouco da farmacocinética e das reações adversas desse grupo, né? Bem, o aprepitanto, ele é metabolizado pelo citocromo 3A4 e ele também é um inibidor da citocromo 3A4. Tá certo? Então, é possível que ocorra interação medicamentosa com substâncias que são substratos do citocromo 3A4 ou inibidores do citocromo 3A4 ou indutores do citocromo 3A4. Um exemplo disso é que o aprepitanto ele pode causar o aumento dos níveis plasmáticos da dexametasona. Então, quando for administrar em associação para tratamento de náusea e vômito, é necessário fazer o acompanhamento e o ajuste da dose da dexametasona. Tá certo? O rolapitanto, ele é metabolizado pela CYP3A4, mas ele não é um inibidor nem um indutor da citocromo 3A4. O rolapitanto, ele é um inibidor do citocromo P2D6. Então deve-se tomar cuidado porque pode haver interação com substratos ou substâncias que são metabolizados pelo citocromo 2D6. O netupitanto, né, que eu falei que é associado lá com palonosetron, ele é um inibidor moderado do CYP3A4.
tá certo? Além disso, o apreptanto pode ser um indutor da citocromo P2C19, ou citocromo P2C9. Os efeitos colaterais são soluço, fadiga, diarreia, náusea, constipação, cefaleia, anorexia, tá? O do netuptanto, quando combinado com palanozetran, pode ocorrer astenia, dispepsia, fadiga, soluço e eritema. Bem, os benzodiazepínicos, eles são utilizados no tratamento de náusea e vômito antecipatórios à quimioterapia, né? E cerca de 25% dos pacientes que são submetidos, um pouquinho até mais, né? Dos pacientes que são submetidos à quimioterapia podem desenvolver essa náusea e vômito antecipatório. Eles também são utilizados na síndrome do vômito cíclico. Mecanismo de ação. Mecanismo de ação, o pessoal não se detalhou, não conhece bem, mas é possível que ele atue através de receptores de GABAs e esse receptor tem alguma influência no alívio de náusea e vômito através das vias no sistema nervoso central. A princípio, ele é utilizado pelo efeito ansiolítico, sedativo e sua capacidade amnéstica. Aí vocês veem aqui na tabela farmacocinéticos, efeitos colaterais, tá certo? Qualquer dúvida com relação a algum símbolo, é só encaminhar para mim a pergunta através de e-mail, WhatsApp. Estou sempre à disposição para atendê-los. Bem, derivados sintéticos dos canabinoides, né? O dronabinol, a princípio, ele é uma substância sintética. O mecanismo de ação dele é atuar no receptor canabinoide do subtipo 1 no centro do vômito, na área postrema e no núcleo do trato solitário. Parece que também tem a capacidade de modular a ativação dos receptores serotoninérgicos no gânglio nodoso e também modular a liberação da substância P. Então, assim, o mecanismo pelo qual essa substância pode promover a melhora do vômito também não está muito claro, né? Todas essas são sugestões e possibilidades. Tá? Então, mais uma vez, não é utilizado isoladamente, é utilizado em associação com os outros medicamentos, tá? E principalmente náusea e vômito que são refratárias ao tratamento com outros medicamentos ou com um único medicamento anteriormente. Aqui vocês podem ver as reações adversas, né? Então, sonolência, tontura, confusão, boca seca, náusea e assim por diante.
Bem, os corticoides, a gente já viu eles na aula de respiratório, né? Quando nós abordamos corticoides inalatórios, nós fizemos, nós fizemos uma menção aos corticoides sistêmicos, os efeitos colaterais dos corticoides sistêmicos. Nós estudamos o mecanismo de ação dos glicocorticoides de uma forma geral, não só inalatório como sistêmico. Então, a dexametasona, ela pode ser utilizada no tratamento de náusea e vômito induzido por quimioterapia, tanto o agudo quanto o retardado, pode ser utilizado no tratamento de náusea e vômito pós-operatório, nunca isoladamente, mas em associação com os outros medicamentos, normalmente em situações que são refratárias ao uso de um único medicamento ou de uma combinação de 2, 3 ou mais medicamentos. O mecanismo de ação pelo qual ele atua inibindo o vômito não está claro, não é conhecido, mas uma das sugestões é que provavelmente a sua ação é em decorrência da inibição de mediadores tais como prostaglandina, cistenil-leucotrienos, tromboxanos, e outros mediadores do processo inflamatório que podem estar sensibilizando os receptores periféricos e ou central e induzir e desencadeando a sequência neuronal que vai levar à êmese. Tá certo? Esse aqui é o slide original, que é a tabela que eu fiz, integrando os 1, 2, 3, os 4 grupos que nós vimos anteriormente. Bem, os procinéticos, nós temos a metoclopramida, a domperidona e a lisaprida. Então, metoclopramida é um bloqueador dos receptores D2 serotoninérgicos. Mais recentemente, o pessoal, os pesquisadores, né, a literatura menciona que o possível efeito antiemético dele seria através de uma ação agonista serotoninérgica nos receptores do subtipo 4. Além disso, ele aumenta o tônus do esfíncter cárdico, evitando refluxo, aumenta a atividade motora do trato gastrointestinal. Sua ação possivelmente pode ser a nível de zona de gatilho, como também a nível periférico. Farmacocinética, aqui nós temos diferentes vias de metabolização, meia-vida até 2 horas, duração de ação 5 horas, uso, náusea, vômito, pós-operatório, quimioterápico e náusea e vômito por movimento, né? Também pode ser utilizado para náusea de gestante. Aqui aí vocês veem também aqui outros usos dele, né? Então, vômito durante o primeiro estágio da gravidez, durante a gravidez, vômito após o estágio do parto, dispepsia, gastroparesia e etc. Reações adversas. Pode provocar convulsão em recém-nascido, hiperprolactemia, ginecomastia, diarreia, sonolência. Vamos passar agora para a domperidona.
né? Então também pode ser utilizado em náusea, vômito, nas situações que estão elencadas aqui, onde está escrito o uso. Ah, administração por via oral, início de ação de 30 a 60 minutos, meia-vida de 7 a 9 horas, metabolizado pelo citocromo 3 a 4, 1 a 2 e 3 é 1. Efeito colateral, dor de cabeça, sonolência, diarreia e etc. Então, em pacientes tratados com clorpromazina, haloperidol, pimosida, reserpina, podem apresentar espasmos musculares localizados e generalizados. Aumenta a produção de leite materno e aumenta a secreção de prolactina. A lisaprida também é um antagonista do receptor D2, pode ser utilizado para náusea e vômito de diversas origens. Pode ser administrado por via intravenosa, intramuscular, meia-vida 3 horas. Efeitos colaterais, né? Sintomas extrapiramidais em criança e adultos jovens, tais como distonia, discinesia, né? Convulsões quando administrado por via intramuscular intravenosa, pode ter sonolência, vertigem, cefaleia e etc. Nós chegamos então aqui ainda nos procinéticos, né? Agora são agonistas dos receptores serotoninérgicos do subtipo 4, a cisaprida, prucaloprida e o tegaserode. Então eles são agonistas do receptor serotoninérgico. Também pode ser utilizado. Na verdade, eles são utilizados para aumentar a movimentação do trato gastrointestinal. Muitas vezes pode dar um alívio na náusea. E aí vocês dão uma lida aí na parte de farmacocinética e nas reações adversas, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato e eu explico, beleza? Então, vou falar alguns símbolos que estão indicados aqui para não ter confusão. Vamos lá, cisaprida, né? BD, biodisponibilidade, Tmax, concentração máxima, e o efeito máximo vai ser em torno de 2 horas, de 1 a 2 horas. T-meio, meia-vida plasmática de 7 a 10 horas, podendo aumentar para 13 horas em pacientes idosos e 18 horas em pacientes cirrótico, metabolizado pela citocromo 3 a 4. Então aqui eu elenquei algumas substâncias que podem promover o aumento da concentração plasmática do cisaprida, né? Reações adversas, prolongamento do intervalo QT, cólicas abdominais, diarreia, cefaleia, a prucaloprida, né? Aí aqui eu já mudei, ao invés de ser T+, eu botei PC-Max, de 2 a 3 horas. Faltou uma padronização da tabela, né? Meia-vida de 24 a 30 horas. E o tegaserode, né? Aí eu botei PP, né? O princípio da ação, a partir de 1 hora. Meia-vida em torno de 11 horas.
tá certo? E aqui os efeitos colaterais: diarreia, cefaleia, náusea. Bem, aqui a gente tem para vocês uma imagem sobre o resumo das drogas utilizado no tratamento de náusea e vômito agudo a nível de domicílio. Aqui uma imagem exemplificando o uso de antieméticos, náusea e vômito na gravidez. Aqui nós temos também para vocês uma imagem sobre os medicamentos utilizados no tratamento de náusea e vômito agudo e tardio, utilizado no tratamento da quimioterapia, risco alto. E aí seguem mais 2 slides, né? Risco médio, risco baixo e risco mínimo. Tudo isso são exemplos, ilustrações para vocês. Aqui também tratamento de náusea e vômito na quimioterapia, risco moderado ou médio. E aqui a imagem mostra o uso no risco baixo e mínimo. Bem, nós aqui terminamos a apresentação de náusea e vômito. A próxima apresentação vai ser constipação e diarreia. E aí a gente fecha a parte de trato gastrointestinal. E a gente entra em depois, né? Insulina e medicamentos utilizados no tratamento da diabetes. E aí, com isso, a gente encerra o nosso semestre e o conteúdo de farmaco. Agradeço a atenção, a paciência, a dedicação, o esforço. O mérito é sempre de vocês. Sigo à disposição para qualquer dúvida relacionado a esses tópicos. Vocês podem entrar em contato comigo por celular, WhatsApp, e-mail ou qualquer outra via que vocês conheçam e eu ainda não conheço. Certo? Vou encaminhar alguns artigos para leitura. Peço também para que vocês leiam consensos, diretrizes, da parte de manejo e tratamento de náusea, vômito, seja na UBS, seja a nível domiciliar, seja náusea e vômito pós-operatório, náusea e vômito na quimioterapia, na gravidez. E aí vocês vão ter acesso a esse conteúdo nos sites ou nos livros de gastroenterologia, clínica médica, anestesiologia, tá certo? Façam bom uso e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês. Lembrar, né? Os antieméticos e nauseantes não se limitam a esses grupos, né? Sempre têm sido testados novos medicamentos. E aí eu peço para vocês darem uma lida com relação ao uso dos antidepressivos tricíclicos no tratamento de náusea e vômito, no emprego da olanzapina
também na utilização do tratamento de náusea e vômito e na utilização da gabapentina, também no tratamento de náusea e vômito. Então, peço a gentileza de vocês lerem a respeito desses grupos, tá certo? Mais uma vez, grande abraço e até a próxima.